Tá certo que foi depois que a Stellantis foi criada que o Peugeot 208 deslanchou de vez aqui no Brasil, especialmente com a adoção do motor 1.0 Firefly neste modelo. Mas a gente não pode esquecer do 1.6 16 válvulas, especialmente quando ele estiver casado com o câmbio automático. Por quê? Porque se esse motor foi problemático no passado, no início, hoje, depois de tanto tempo, ele já recebeu uma série de aperfeiçoamentos e muitos profissionais de mecânica e as próprias oficinas já estão bem mais aclimatadas, já conhecem esse propulsor. E é exatamente esse 1.6 16 válvulas que a gente tem embaixo do capô deste 208 Active ano 2022, modelo 2023, que a gente está te trazendo aqui na plataforma Eu Dirijo. Antes da gente começar o vídeo, então vou te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é notícia e classificados. Aqui você vai encontrar muitos carros que estão à venda e também muita notícia sobre automóvel. Se você está aqui no nosso canal de curioso, acessa eudirijo.com.br. E se você se interessou por esse carro, também acessa eudirijo.com.br, porque lá você vai encontrar o contato do nosso consultor Ronaldo Dil para poder iniciar a sua negociação em cima desse Peugeot 208 aqui. Agora a gente começa o vídeo então de fato. A partir do ano modelo 2023, todos os Peugeot já ganharam aqui a garra do leão, e essa garra se tornou então o DRL em LED em todas as versões. Aí é claro que isso aqui dá mais charme para o para-choque desse carro, porque aumenta a imponência desse modelo junto com essa grade. E aqui nesse 208 Active, a gente tem uma grade que a gente até pode aproximar para ver esses elementos aqui em 3 dimensões, que são elementos cromados. Então a gente percebe que ele dá um pouco mais de refinamento para esse carro, mas ao mesmo tempo também mantém essa identidade visual toda escurecida junto com essa pintura preta. E a gente pode perceber que essa pintura preta também não é apenas um preto liso. Esse carro aqui, ele está em um preto metálico. Para fechar a parte dianteira, faróis dessa versão Active, eles são os incandescentes, não é aquele farol em LED que a gente já percebe na versão Style ou nas outras versões topo, ainda que esse aqui seja um Peugeot 1.6. Mas aqui na lateral, a gente já encontra a roda de liga leve. Nesta versão ela está pintada nesse tom cinza claro, na cor mais tradicional das rodas, mas é a mesma roda do 208 Style, então se você quiser fazer uma personalização, é possível. É uma roda de liga leve aro 16 polegadas que a gente encontra por aqui. Na lateral a gente encontra aqui espelho retrovisor na cor do carro com repetidor de seta, maçaneta na cor do carro e aplique preto fosco na coluna central. O legal dessa geração do Peugeot 208 fica por conta do desenho desse carro, da silhueta, em que ela é baixa, então a gente tem pouca altura do solo, tem mais volume no capô, então isso deixa esse carro mais interessante, e ao mesmo tempo a gente tem formas que tornam esse carro com uma identidade visual mais peculiar. Inclusive aqui, ó, na parte inferior do carro, tem essa saia que ela já é integrada com a carroceria. Na parte traseira, a gente tem aqui essa lanterna que, apesar dela ser incandescente, ela até se parece com uma lanterna de LED por conta dos elementos que a gente tem dentro dela. Tem essa lente cristal, mas dentro a gente tem aqui esses outros 3 elementos que simulam as garras do leão. Esse outro friso aqui, nesse caso aqui do carro preto, ele acompanha a cor da carroceria. Quando a gente tem carroceria de outras cores, aí a gente vai ter o contraste. Mas aqui é até mais interessante para quem gosta desse visual mais limpo, e o emblema Peugeot aqui atrás e o 208 também aqui no lugar. Nessa outra porção do carro a gente não tem pintura e tem até uns difusores de ar aqui. Se você vai fazer uma manobra com o carro, ele pode encostar em alguma coisa e não vai marcar a pintura, exatamente porque ela é preta fosco. A abertura do porta-malas, ela é elétrica, então o botão aqui destrava a tampa do compartimento de forma elétrica. E a gente já está vendo aqui um porta-malas que por enquanto está sem a tampa, mas que tem aqui uma capacidade de 265 litros. Então eu posso colocar minha mochila aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia do tamanho, porque esse Peugeot, ele não é exatamente o carro com a maior capacidade em termos de porta-malas. A gente sabe que a Argo, até o Kwid, tem porta-malas com maior letragem.
No entanto, a gente percebe o seguinte, que pela proposta desse carro, a gente tem um espaço que é relativamente acessível, que vai atender aquilo que as pessoas vão precisar. Muita gente, por exemplo, seria um casal sem filhos, por exemplo, ou duas pessoas que vão fazer o uso desse carro, não vão precisar talvez de mais espaço no compartimento. Quando a gente começa a olhar esse carro então por dentro, a gente já percebe aqui o desenho de porta desse Peugeot. Todo o material aqui ele é em plástico rígido, mas isso está de acordo com a proposta da categoria. E aqui é mais legal porque tem apliques em plástico com uma textura diferente, tem esse aplique preto e o trinco aqui da maçaneta ele é então em alumínio. Comando dos 4 vidros elétricos, mais o comando dos espelhos retrovisores elétricos. Aqui no volante é interessante porque como esse aqui ele é automático, a gente tem aqui ó, o comando do controle de cruzeiro do carro. Então ele vai ficar nessa alavanquinha aqui na lateral e a gente vai ter aqui a opção então do controle de cruzeiro desse Peugeot. Quando a gente senta nesse carro, a gente tem aqui uma ambientação que nos envolve bastante, especialmente aqui com o iCockpit. Porque a ideia do iCockpit é a seguinte, é fazer com que o motorista olhe o cluster por cima do volante. E é exatamente isso que acontece aqui nesse modelo. O volante fica mais para baixo em relação ao painel de instrumentos, o cluster fica mais elevado. E aí, por tudo isso, a gente tem essa ambientação no Peugeot. Esse é o chamado iCockpit que está presente aqui nesse 208. E olhando para esse carro, o que a gente encontra? Volante aqui com comandos, o volante ele é todo em plástico, não tem revestimento, mas ele tem uma boa pega e tem esses apliques. O painel também ele é no material plástico, mas é interessante porque a gente tem apliques aqui em tom mais prateado, tem mudança de textura e nesse aqui que é o Active, a gente tem esse friso e também mais um aplique ali em preto brilhante. Então, ainda que a gente esteja num carro que não tem tanto revestimento suave ao toque, olha só, ó, o painel é bonito, é vistoso e a gente tem que lembrar também a categoria desse carro. Painel de instrumentos eu vou mostrar agora dando a partida nesse Peugeot. A gente tem ali então o contagiros no lado direito e ele se mostra, né, com o ponteiro no instrumento para o lado contrário. Tem o velocímetro na esquerda e ali no centro do painel eu vou ter então a tela do computador de bordo e aí eu vou alternar entre as informações da autonomia e eu só vou alternar entre esse númerozinho que está bem na direita aqui. Eu vou alternar pela autonomia, tenho também aqui quantos quilômetros ele está fazendo com litro de média instantânea, velocidade média, aqui o consumo médio do carro e ainda o odômetro parcial desse modelo. E aí volta as informações. Aqui em cima eu tenho o limitador da velocidade e que vai atuar também como o controle de cruzeiro. Então eu vou presetar a velocidade que eu quero andar pela alavanca, essa que está aqui, vou determinar qual é a velocidade e ele vai manter. E aí vai aparecer naquela porção lá em cima no painel. Aqui no volante eu tenho comandos para interagir com a tela de mídia no lado esquerdo e outros aqui no lado direito. E eu também posso, né, aumentar ou diminuir o volume. Agora tem uns comandos que são bem legais aqui, eu vou mostrar agora. Estou falando aqui dessas teclas que aqui no Peugeot ficam embaixo do difusor de ar. Então eu tenho aqui botão da recirculação, eu tenho o botão para a gente mudar a temperatura ou o ventilador do carro, para a climatização máxima, pisca-alerta, travamento de portas e os desembaçadores. Esses botões aqui são muito estilosos, embaixo deles eu tenho duas portas para carregamento de celulares e para interação com a mídia, e tenho depois aqui a alavanca de câmbio. E aqui é legal porque eu tenho 2 níveis de porta-objetos, e tenho mais aqui 2 porta-objetos nessa outra porção, aqui, né, para colocar garrafa ou copo, e ainda outro para cá para os passageiros de trás. E uma tomadinha 12 volts, você ainda pode utilizar esse outro equipamento aqui, caso precise colocar, né, o acionamento de algum dispositivo. E a tela multimídia desse carro é esse sistema da Peugeot, que fica colocado na horizontal, também está lá na linha do C3. Então eu vou ter aqui, por exemplo, acesso para o rádio, eu posso também voltar aqui para a tela de home e aí fazer integração com o celular, pareamento com Android Auto ou Apple CarPlay, ele pode ser sem fio, pode ser realizado aqui pela tela, e também tenho aqui o ar-condicionado do carro, que ele é então controlado pela tela multimídia. Então daria para a gente dizer que a gente tem um ar-condicionado com esse acionamento digital aqui, ainda que ele não presete a temperatura que a gente quer, porque aqui ó, o comando só me permite colocar entre frio e quente,
Ele não põe a temperatura que eu quero e mantém. Então ele é um ar-condicionado aqui com comando digital. Tal como lá na frente a gente tem aqui nesse Peugeot 208 a mesma ambientação da porta. Então não tem tecido, mas mantém aqui o trinco, né, nesse revestimento aqui mais cromado. Os bancos, eles mantém aquele tecido de 2 tons, então eu tenho aqui esse outro preto, mas eu tenho esse outro linho aqui com esse outro material. Então quando a gente senta, a gente percebe que o espaço aqui atrás no banco traseiro, ele não é tão grande no Peugeot 208, né? A movimentação de pés, ela fica limitada por conta do banco aqui do motorista acabar ficando mais para trás. Isso acontece muito por conta do sistema do iCockpit, que para que você possa então olhar para o volante por cima, o banco aqui do motorista acaba ficando um pouco mais para trás e prejudica o espaço no banco traseiro. Mas essa característica aqui nesse Peugeot 208, ela é muito peculiar, porque esses carros, eles são pensados para dar mais prazer para o motorista, para dar mais imersão para os 2 passageiros da frente. Não é exatamente pensado nos passageiros de trás que, na ideia do carro, na concepção do carro, andariam aqui em uma eventualidade. Agora, não é um problema fazer viagens aqui atrás, porque ainda que o espaço seja menor, o banco é anatômico, então a gente consegue se acomodar bem aqui e vai conseguir viajar com a mesma vibe dos passageiros lá da frente, ou seja, em um carro com um apelo, com uma imersão mais esportiva. Embaixo do capô a gente tem então neste Peugeot 208 Active o motor 1.6 16 válvulas, aquele que já acompanhou os carros da Peugeot desde o início, desde quando eles começaram a ser então produzidos aqui no Brasil. Por enquanto a gente ainda não fez a higienização nesse Peugeot, mas é óbvio que quando ele for chegar na sua mão, quando você puder, né, fazer a sua aquisição aqui pela plataforma Eu Dirijo, ele já vai estar higienizado. Mas é interessante a gente poder trazer o carro aqui como ele é na vida real, essa é a nossa ideia. A gente tem aqui um conjunto propulsor que, inclusive, já foi problemático em tempos anteriores, mas que, como eu falei no início do vídeo, os mecânicos, as oficinas e a própria Peugeot já aprimorou essa engenharia. E os profissionais já conhecem esse propulsor, já sabem como é que ele funciona. Então, ele é um motor 1.6, 16 válvulas, ele tem variação no comando de válvulas para a admissão desse conjunto propulsor, e a gente pode perceber aqui num carro que tem 38 mil quilômetros, que a gente não percebe nenhum tipo de vazamento, não percebe nenhuma sujeira de óleo no motor, que é um motor que já hoje é confiável e que tem números bons de desempenho, porque a gente tem aqui 113 cavalos quando ele estiver abastecido com gasolina e pode chegar a 120 cavalos quando ele estiver abastecido com etanol. No torque a gente tem 15,4 kgfm quando ele estiver abastecido com gasolina e 15,7 kgfm quando ele estiver abastecido então com etanol. Para um carro pequeno, para um carro compacto, ele dá muito mais agilidade. E aí, casado com esse conjunto propulsor aqui, neste Peugeot especificamente, a gente tem o câmbio automático. E aqui ele é um câmbio automático real, é um câmbio fabricado pela Aisin de 6 velocidades. Então a gente tem esse conjunto que deixa esse carro um pouco mais amigável para você rodar dentro da cidade. E não é aquele câmbio automático mais problemático dos primeiros Peugeot 206, por exemplo, que tinham o chamado AL4. Aqui é um câmbio Aisin, é um câmbio que hoje já é referência e que faz trocas de marcha de maneira muito certeira, e a gente vai ver isso agora quando for dirigir. Começando então o nosso percurso aqui com esse 208, eu já botei um pouco do ar mais quente aqui, porque a gente está numa manhã de 7 graus aqui em Porto Alegre, às 10 da manhã. Primeira coisa que eu acho legal da gente mostrar é esse câmbio aqui, se o Ronaldo puder aproximar um pouquinho do câmbio, olha só. O trilho tá lá, e esse aqui é aquele câmbio que tem o trilho em que você vai movimentar a alavanca e ela vai mudar de posição conforme a marcha que você está colocando. É aquela característica dos Peugeot que também a gente vê em Toyota, por exemplo. Bom, para a gente poder sair e arrancar, olha a diferença que é, ó. Já saí com um Peugeot 1.6. Eu só numa tocadinha já estou nos 40 km por hora. E ele faz isso com tanta suavidade que eu apertei aqui talvez, né, menos de 1/3 de pé no acelerador. E ele já chegou nessa velocidade que eu queria. Então é muito interessante, ó. E você tem aqui um câmbio automático que vai
ser muito mais prático para o teu uso no dia a dia. Por exemplo, estou fazendo essas voltas aqui, ó, e não preciso ficar me preocupando em botar a primeira, segunda, enfim. É aquele uso bem mais prático e bem mais funcional para você andar dentro da cidade. Perceba um carro com um bom alinhamento, então aqui meu nariz está na reta do símbolo da Peugeot, eu vou também ter a reta aqui no painel de instrumentos, então consigo ter uma boa visualização, consigo acompanhar toda a instrumentação. Além disso, acesso fácil aqui para os comandos. E neste carro aqui especificamente, agora a gente vai entrar em seguida em uma rua um pouco mais esburacada, a gente percebe muita integridade aqui. É um carro que está com 38 mil quilômetros e que se mostra bastante íntegro em termos de suspensão, em termos de construção, com aquela firmeza ainda dos carros seminovos, né, de um carro que é relativamente novo. Ó, a direção elétrica muito leve, o carro manobra super bem, freia também quando a gente precisa, né, fazer um desvio aqui, mas ó, vocês já perceberam que não tem ruído de frenagem, então a gente não tem desgaste em pastilha de freio. Vocês já perceberam aqui também, né, que ao virar o carro ele também não tem barulho, não tem nenhum tipo de ruído, por exemplo, instalando a ponteira de eixo, nem nada, né? Claro que a gente está num carro novo, então, olha só, até mesmo andando num piso pior, a gente não percebe nenhum ruído nele. E ao mesmo tempo, quando você está conduzindo, o Peugeot, ele é um carro que tem uma imersão maior. Então você senta no carro, você se percebe aqui dentro do iCockpit, você vê alguns volumes da carroceria lá fora e sabe que não está dirigindo um carro tão comum, não está dirigindo um carro comum que a gente, né, está acostumado. Esse aqui é um carro, é um hatch compacto que ele é diferenciado. E outra coisa que merece destaque aqui nesse Peugeot é que ele é construído sobre a plataforma CMP. A plataforma CMP é a mais atual do grupo Stellantis. O Peugeot 208 foi o primeiro a vir, né, construído sobre essa plataforma, e depois veio o C3 e outros futuros lançamentos da Fiat e do grupo Stellantis vão vir sobre a plataforma CMP, que é uma plataforma modular. Então, você já tem um carro aqui atualizado em relação ao que está sendo produzido, ao que está sendo oferecido hoje no mercado, e que já está, por exemplo, um passo à frente de outros hatches compactos. E que principalmente nesse aqui, 1.6, tem mais agilidade, eu vou mostrar agora na saída do sinal. Vamos ver um pouco da aceleração, olha só. Pezinho no fundo e ele já troca a marcha rápido, e agora que eu alinhei, vou botar o pé no fundo, ó. Motorzinho 1.6 anda super bem, é gostoso de andar, gostoso de acelerar, retoma super bem, e aqui para esse carro ele está super bem casado. No início, quando essa geração do Peugeot 208 chegou, muita gente reclamou, mas botaram um motor antigo num carro moderno. Pois é, mas aí a gente percebe hoje que ficou um ajuste bem feito e que a gente não vai ter surpresa com um propulsor como esse aqui em um Peugeot 208. A gente sabe que o carro tem capacidade, né, de rodar por bastante tempo sem incomodar, sem dar problema. E nesse aqui, um conjunto essencial em que você tem os 4 vidros elétricos, você tem direção elétrica, ar-condicionado, um ar-condicionado com ajuste automático, inclusive, mais a mídia, câmbio automático e motor 1.6. Ou seja, para o conjunto, é o melhor de todos. Vamos para a conclusão agora. Para fechar, o que a gente pode dizer? Temos aqui um carro que é atual, um carro que está em produção e que sai da fábrica exatamente igual a esse aqui, mas sai com o mesmo detalhe do DRL aqui da Garra do Leão. Então a gente tem nesse Peugeot 208 Active 1.6 um modelo que está exatamente em produção. Por conta disso, a gente não perde em termos de visual, de desenho, e aqui a gente ainda ganha. Porque com esse carro aqui que você vai comprar, por exemplo, seminovo, você ganha um motor 1.6 e você ganha um câmbio automático, coisa que muda muito a sua utilidade dentro da cidade e também quando você precisar rodar na estrada. Se você gostou desse carro, então faça contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, vai ter o telefone aqui e você pode acessar o site para conferir o anúncio em eudirijo.com.br. Tchau e até o próximo vídeo.